Ela acorda, pega o celular e vê a tela iluminada. Ali está a sua mensagem. Simples, curta, mas capaz de atravessar a mente dela como se fosse um raio silencioso. O que parecia apenas um bom dia se transforma em algo que a acompanha em cada gesto, cada pensamento. E se 5 mensagens bem construídas fossem suficientes para fazer com que ela pensasse em você o dia inteiro? A maioria dos homens erra justamente nesse detalhe. Ou não manda nada e desaparece, transmitindo frieza e desinteresse, ou enche a tela dela de frases genéricas que poderiam ter sido copiadas de qualquer corrente barata. Resultado: ela lê, esquece, apaga da memória em segundos. Só que existe um caminho diferente, um meio-termo poderoso, em que cada palavra carrega intenção, presença e firmeza. Porque não se trata de ser romântico demais, nem de se tornar previsível. Trata-se de marcar território emocional de forma sutil, quase invisível, mas intensa. A mensagem certa não grita, não implora, não suplica. Ela planta uma ideia, uma pequena semente que cresce ao longo do dia, até que, sem perceber, ela se pegue lembrando de você em momentos aleatórios. Poucos homens sabem disso. Poucos entendem como o bom dia pode ser mais do que um cumprimento automático. E quando aprendem, percebem que a verdadeira força não está na quantidade, mas na qualidade da presença transmitida em cada frase. Mas existe algo ainda mais curioso, porque muitas vezes é justamente no detalhe mais simples que nasce o impacto mais profundo. Não é só você que já se perguntou se uma simples mensagem poderia mudar a forma como ela pensa em você. Esse dilema é mais comum do que parece, porque todo homem, em algum momento, se vê diante da mesma dúvida. Como se comunicar sem parecer carente, mas também sem cair na indiferença? E é exatamente aí que tantos se perdem. Uns acreditam que enviar mensagens longas e cheias de emoção é a solução, mas acabam soando pesados, sufocantes, como se quisessem comprar atenção com excesso de palavras. Outros optam pelo caminho contrário, enviando apenas frases secas, quase mecânicas, que mais afastam do que aproximam. No fim, ambos os extremos têm o mesmo resultado: não deixam marca. A verdade é que a mente feminina não se prende ao volume, mas à qualidade do impacto. Uma frase que transmite leveza, confiança e singularidade tem muito mais poder do que 10 textos copiados de cartões virtuais. Porque ela não se lembra de quem fala demais ou de quem some. Ela se lembra de quem soube aparecer do jeito certo, no momento certo, com a intensidade exata. Imagine, ela abre o celular em meio à rotina cansativa e encontra uma mensagem que, em poucas palavras, desperta nela um sorriso. É nesse instante que você planta a semente invisível. E se essa semente for regada com consistência e clareza, ela cresce dentro dela sem que perceba. Mas existe algo ainda mais sutil, porque o primeiro sinal de impacto não está no texto em si, mas na forma como ele a faz sentir. Quando a primeira palavra do dia carrega mais do que som, imagine uma manhã comum. Ela desperta cedo, ainda com o corpo pesado de sono. O mundo lá fora parece distante, mas antes mesmo de se levantar, sua mão procura o celular. A tela acende e lá está sua mensagem. Não é apenas um bom dia. É uma frase curta, mas que traz cor à rotina dela. Esse é o primeiro sinal de impacto, quando a sua mensagem se torna a primeira emoção do dia dela. Não é sobre conteúdo rebuscado, mas sobre presença emocional. A forma como você escreve mostra se é mais um entre tantos ou se ocupa um espaço que ninguém mais pode ocupar. Uma única linha, quando bem construída, pode ser mais poderosa do que parágrafos inteiros. O homem comum envia frases genéricas, copiadas de outros contextos, acreditando que volume significa atenção. O homem estoico, ao contrário, entende que poucas palavras certas têm mais força do que muitas palavras vazias. Ele não escreve para impressionar, mas para marcar. E marca porque fala de dentro para fora, com clareza, sem excesso, sem pedir nada em troca. Quando isso acontece, ela não apenas lê, ela sente. E ao sentir, leva com ela a energia da sua presença durante horas, mesmo sem perceber. Essa é a diferença entre uma mensagem esquecida
e uma mensagem que a acompanha. A primeira some em segundos. A segunda a persegue em cada pausa, em cada intervalo, em cada instante de distração. Esse primeiro sinal mostra que não é o texto que conquista, mas o efeito que ele gera. E se a sua mensagem for capaz de plantar essa sensação logo cedo, você já não é mais apenas alguém que falou com ela. Você se tornou parte do dia dela. Mas existe algo ainda mais profundo, porque o verdadeiro erro dos homens aparece no próximo passo. Quando a ausência revela mais do que a presença, esse é o ponto em que muitos homens tropeçam. Depois de perceberem que a mensagem de bom dia pode ter impacto, acreditam que a solução é repetir todos os dias, da mesma forma, com as mesmas palavras. Só que ao fazer isso, transformam algo especial em rotina previsível. E quando vira automático, perde a força. A mente feminina não se prende à repetição, mas ao contraste. É justamente quando ela espera a sua mensagem e ela não chega que o espaço se abre dentro dela. A ausência controlada gera mais presença do que 100 mensagens enviadas sem critério. O silêncio estratégico cria um vazio que grita mais alto do que qualquer frase. O erro mais comum do homem ansioso é achar que precisa estar o tempo todo visível para ser lembrado. Então ele insiste, repete, envia textos longos, gifs, figurinhas, acreditando que vai ocupar espaço na mente dela com quantidade. O efeito é o contrário. Ele se torna barulho, excesso, distração. O homem estoico entende o poder da espera. Ele não é escravo da necessidade de resposta imediata, porque sabe que não precisa implorar por atenção. Sua força está em deixar que ela sinta a falta dele. Quando a mensagem aparece de novo, após um intervalo, o impacto é multiplicado. Porque ela não recebe apenas palavras, ela recebe o retorno de algo que já estava procurando sem perceber. Esse é o choque de consciência. Perceber que não é o texto em si que aprende, mas a dança entre presença e ausência. O equilíbrio entre aparecer e se retirar é o que transforma uma frase em memória persistente. E quando ela se pega pensando em você, justamente porque você não escreveu, já é tarde demais para ela tentar negar a importância que você ocupa. Quando a sutileza desperta a imaginação, esse é o ponto em que a mensagem deixa de ser apenas comunicação e se torna provocação emocional. O texto não precisa ser direto, não precisa confessar nada, basta insinuar. Uma frase ambígua, uma palavra que abre espaço para a interpretação, um detalhe que convida a mente dela a completar o restante. Imagine, você escreve algo simples como "Hoje lembrei de você logo cedo" e deixa por isso mesmo. Não explica onde, não conta o motivo, apenas joga a faísca. O que acontece a seguir é inevitável. Ela começa a preencher o vazio com os próprios pensamentos. Cria cenas, cria contextos, imagina razões. O coração dela se ocupa do trabalho que você não fez. Esse é o terceiro sinal. A mensagem que provoca mais perguntas do que respostas. A maioria dos homens teme deixar espaço para o mistério, achando que precisa detalhar tudo para manter atenção. O homem estoico faz o contrário. Ele entende que a imaginação feminina é poderosa demais para ser desperdiçada. Em vez de entregar tudo, ele dá só a fagulha necessária para que ela acenda o fogo sozinha. E é nesse fogo que a lembrança dele se mantém durante horas. Porque quanto mais ela tenta entender o que quis dizer, mais você permanece dentro da mente dela. O texto curto, incompleto, se torna mais forte do que qualquer declaração longa. O homem comum busca controle e sufoca o efeito. O homem estoico provoca sem pressionar. Ele sugere: deixa a margem, mantém o equilíbrio entre clareza e mistério. E ao fazer isso, transforma um simples bom dia em um pensamento constante. Só que o que vem agora é ainda mais revelador, porque a maior lição não está nas mensagens em si, mas no homem que as envia. No fim, não são as 5 mensagens que mudam tudo, mas o homem que as envia. Porque qualquer um pode escrever palavras doces, mas poucos conseguem sustentar presença sem se perder em carência. Poucos entendem que não é sobre agradar, mas sobre marcar. O homem comum escreve para ser notado. O homem estoico escreve para permanecer.
Ele sabe que o impacto não está na quantidade de frases, mas na energia que carrega por trás de cada uma. Uma linha pode ser lembrada o dia inteiro, quando dita com intenção, clareza e domínio de si mesmo. Talvez você já tenha se confundido no passado, enviando de mais ou de menos. Talvez ainda hoje se questione se deve mandar algo ou ficar em silêncio. A resposta está no equilíbrio. Nem ausência covarde, nem excesso desesperado. Presença firme, medida, intencional. E é exatamente isso que transforma um bom dia em lembrança persistente. É isso que faz com que, mesmo em meio ao caos do dia dela, um pensamento volte como eco: você. A lição final é simples. Um homem que domina a si mesmo não precisa provar nada. Ele não se esconde, não implora, não força. Ele aparece com firmeza e desaparece com estratégia. E nesse movimento, constrói não apenas desejo, mas respeito. Porque o verdadeiro estoico não joga para conquistar corações. Ele sustenta a própria honra, e é isso que o torna inesquecível.